É um jogo muito importante, mas o Flamengo montou um elenco bem robusto, então tem as possibilidades de Gabigol, Carlinhos, enfim, outras alternativas. Quem está no banco, quando entra, faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor. Dosar e saber poupar, porque é um xadrez para o treinador, mas no meio da semana não dá para poupar. Isso e muito mais agora. Tem esse jogo também importante contra o São Paulo, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, abraço também para o Breler, beijo para a Mari, todo mundo que está com a gente no Sport Center. Pois é, o Flamengo tem esse jogo bem importante amanhã no Morumbi, 21h30 contra o São Paulo. O Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, supera aí o Botafogo no saldo de gols, então é um jogo muito importante. Mas o Flamengo montou um elenco bem robusto para o técnico Tite, para, quem sabe, girar bastante aí, ter essas peças, alternar justamente para ter esse fôlego durante as três frentes nesta temporada. Não vai ter Pedro, não vai ter Luiz Araújo, ambos estão suspensos. O Cebolinha também com grandes dificuldades ali, porque com incômodo saiu no jogo, incômodo muscular, saiu no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras. Então tem as possibilidades de Gabigol, Carlinhos, enfim, outras alternativas, e aí por conta da carga mesmo pode segurar outros jogadores, como os próprios De La Cruz, o Arrascaeta. Então o Flamengo já pode segurar um pouco mais esses atletas para trabalhar. Do outro lado, o Bruno Henrique é uma grande possibilidade de retornar à equipe, já que está recuperado da entorse no tornozelo direito, treinou hoje novamente no Ninho do Urubu, então grandes chances de ocupar o lado esquerdo do ataque. Flamengo com boas possibilidades ali de ter um time mais alternativo, mas o time alternativo do Flamengo é sempre muito forte. Você, por exemplo, tira o Ayrton Lucas, entra o Vinha na lateral esquerda, você tira por exemplo, o Léo Pereira, se você tirar, você entra com o Davi Luiz. Então, tira o Fabrício Bruno, entra o Léo Ortiz. Então, um time sempre muito forte. E o Rossi volta à equipe depois de o Matheus Cunha cumprir o seu papel como goleiro de Copas. O Arrascaeta, que pode ser um dos poupados, digamos assim, nessa partida, ele falou um pouco com a Flá TV sobre essa expectativa desse confronto no Morumbi com o São Paulo, essa expectativa de manter a liderança diante de um grande rival do futebol brasileiro. Então a gente ouve um pouquinho agora o camisa 14 do Flamengo, que voltou bem depois desse período na Copa América, fez um bom jogo contra o Palmeiras. E vai ser mais um jogo muito pegado, muito difícil. Ver que o professor fala de quem vai jogar, quem não, que é o melhor para o grupo. E a gente fala muito entre nós, parte médica, preparador físico, todo mundo. O objetivo é um só, tentar continuar na liderança. E nosso time sabemos que todo mundo é importante, então quem está no banco, quando entra, faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor. E quem ficar de fora, ontem ficou muito claro a energia que eles passam também de fora para quem está dentro do campo. Então é um grupo que tem amadurecido muito. A gente está muito feliz que isso aconteça, então nos preparar da melhor forma e quem estiver no campo dar o seu melhor. Tá, então, Arrascaeta falando sobre esse confronto com o São Paulo, ele que, enfim, já teve temporadas de maior desgaste, maiores complicações físicas. Agora o Flamengo está administrando aquele potinho, Bruno, lembra? Administrando a dosagem, tempos de Dorival. O Tite pode começar a fazer isso, já segurou um pouco o De La Cruz no outro jogo, então tem uma possibilidade também de ir administrando. Chegou o momento de administrar o elenco, é para isso que o Flamengo investe bastante, abre as frentes ali, e até por isso também que faz jogo duro para negociar os seus jogadores. Por exemplo, recusou a proposta do Rennes da França pelo Fabrício Bruno, então ele continua no elenco rubro-negro. Talvez não jogue amanhã, pelo menos de início, mas continua firme e forte no elenco do Flamengo para a sequência da temporada. Bruno. Olha, São Paulo e Flamengo neste mês de julho, né? No mês de julho, então a gente está vendo que foram 8 jogos para o São Paulo, 7 para o Flamengo. São Paulo teve 58% de aproveitamento, Flamengo melhor, 76%. Mas amanhã ou no domingo é pelo Brasileiro, Breler. Muitos compromissos nesse mês de agosto para as duas equipes, a dificuldade de dosar e saber poupar,
porque é um xadrez para o treinador, tanto para o Zubeldia quanto para o Tite, decidir quais jogadores vão segurar. Até porque a gente olha para o Flamengo, tem desfalques de peso. Pedro, a possibilidade do Arrascaeta ser poupado, Luiz Araújo fora, do lado do São Paulo... Cebolinha machucado, Luciano suspenso. Então, isso torna ainda mais difícil o quebra-cabeças de montar uma equipe competitiva para não desviar totalmente o foco do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto. Esse é o grande desafio dos treinadores que estão nessas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo vem com uma confiança muito grande. São Paulo, 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo contrário, 3 vitórias consecutivas na liderança. Então, um pouco mais tranquilo e até com mais margem para poupar pela vantagem que construiu. Mas, por outro lado... Se a gente comparar o nível dos adversários, o São Paulo tem uma missão teoricamente mais fácil no meio da semana contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa, também é algo que o São Paulo pode administrar de uma forma relativamente mais tranquila do que o Flamengo. Talvez seja mais administrável a vantagem do São Paulo que do Flamengo. E do lado do Flamengo, como é que o Tite vai equilibrar, Mari? Porque ele tem as peças importantes que jogaram, né? Já vem da partida contra o Goianiense. Foram muito bem contra o Palmeiras, mas tem ainda um jogo decisivo contra o Palmeiras. Ele tem um recorte muito bom, né, de Copa América, quando ele perdeu os principais jogadores e ele conseguiu fazer o time desenvolver, até pensando no Léo Ortiz numa outra função ali um pouco mais à frente da zaga. Então ele tem, acho que é o time que tem mais soluções, né, no Brasil, assim, o grupo que tem mais soluções no Brasil. Então, ele poupando a Arrascaeta, ele poupando... Tendo desfalque do Pedro, vai entrar o Gabigol. Eu acho que ele tem muita solução. Até no... Fala, Breda. Não, que vem num batido muito pesado também. O Tite não poupou contra o Atlético Goianiense, precisou entrar com os titulares contra o Palmeiras e agora vai ter um jogo pela Copa do Brasil, num gramado sintético, um adversário que vai exigir uma rotação maior do time. Então, por tudo isso também, o Tite vai ser obrigado ali, mesmo que não poupe de cara... a dosar a minutagem de jogadores para não correr o risco na Copa do Brasil e Libertadores, que tem Botafogo pela frente. É verdade, porque o Flamengo, ele tem, quando tem jogado no Allianz, ele muitas vezes já não é o Tite, né? Desde a época até do Dorival ali, né? O Flamengo tem... dificuldades. Dificuldades no sentido, assim, de colocar o time principal. Ele tem evitado colocar o time principal, mesmo sendo sempre partidas diretas ali contra o Palmeiras. E até se dá bem, né? Quando poupa, consegue bons resultados, mas no meio da semana não dá para poupar. Até imagine o peso disso para o Tite, mesmo que a classificação venha. O Flamengo confirme um bom resultado contra o Palmeiras no Allianz, mas com sufoco e poupando o jogador, o Tite não vai querer correr esse risco. Porque é uma sequência, né, em que o Flamengo ele tem clássico contra o Botafogo, ele tem altitude em Libertadores, mesmo tendo o primeiro jogo dentro do Maracanã, podendo fazer um baita resultado para até poupar de viagem, né? Tem feito isso também. Nesse sentido, ao contrário de Palmeiras e Botafogo que vão se enfrentar na Libertadores, o Flamengo vai ter uma viagem longa no final, né, do mês, no final dessa sequência, mas vai ser uma viagem longa aí também desgastante na Libertadores.